Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Festejar. Aqui nós falamos tudo sobre o Red Carpet ao altar e hoje eu tenho duas incríveis convidadas da Casou Assessoria, a Mamá e a Carol. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Pode Festejar. Obrigada, Arthur. Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite. Então, para começar, Mariana nós vamos chamar de Mamá, porque todo mundo conhece como Mamá, e a Carol, todo mundo conhece como Carol. Ou Carolzinha. Isso. Mas Carol. Meninas, vocês foram muito bem recomendadas por muitas noivas quando se fala de casamento especial em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Me explica um pouco como é a Casou Assessoria. Tá, então, na verdade a gente já é do mercado de casamento há muitos anos, porque a minha mãe tinha uma empresa de decoração e eu era sócia. E a Mamá, ela era coordenadora de um buffet bem grande, que existe até hoje. Então as duas já eram do ramo de casamentos. E na época que a gente começou, não tinham grandes assessorias funcionais lá no litoral. Tinham assessores de São Paulo e tal. E a gente tinha muito problema. Nós, como decoradores ou como buffet. Certo. E aí a gente começou a ver uma oportunidade, porque eu trabalhava com startup, eu sou administradora, e aí a gente começou a ver uma oportunidade e aí abriu a Casou Assessoria. Então, desde 2016 foi nosso primeiro casamento como assessora. Olha, já tem um tempão. Sim, aí já, que bacana. Super. E, nossa, é uma honra saber que as noivas nos indicaram bem. A gente tem uma relação ótima com os nossos noivos e... Na verdade, assim, eu acho que um pouco do nosso perfil, assim, pra gente ter esse bom relacionamento com os noivos e com os fornecedores é o nosso jeito mesmo, sabe? Eu acho que tem muita... nós duas, a gente é amiga de infância, só pra quem não sabe. A gente é amiga há muitos anos, desde criancinha. E eu tenho Amigas e sócias. Amigas e sócias. Eu tenho 39 anos, então eu sou velha, não sou tão novinha. Então a gente é amiga há muito tempo, a gente tem uma relação de muita intimidade e o nosso jeito é de ter essa mesma relação com as pessoas que a gente lida. Então a gente tem uma relação excelente com os fornecedores, a gente tem uma liberdade muito legal com os nossos noivos também. Então acaba que a gente vai criando uns laços de confiança com as pessoas que passam por nós, que eu acho que talvez, além da nossa competência, também faz com que as pessoas gostem de falar da gente, sabe? Com certeza. O maior propaganda é o cliente feliz, a noiva, os familiares também. E exclusivamente dessa noiva que indicou vocês, né? Eu perguntei, como você conheceu a Casou Assessoria? Ela falou, uma noiva, um outro casamento que eu fui, gostei muito. Sim. Mas vamos falar sobre Ilhabela. Ilhabela, para quem não conhece, pessoal, está aqui no litoral norte de São Paulo. Fantástica, é uma ilha que não tem uma ponte, né? Não tem para chegar lá ainda é um ferry boat, né? Balsa, é uma balsa. Então, assim, ainda tem muita Mata Atlântica virgem ainda, é grande. Existem, assim, diversos formatos de casamento que dá para desenvolver na Ilhabela ou é aquele padrão? Como que funciona? Na verdade, assim, na Ilhabela, a gente não... A única coisa que a gente tem de diferente de grandes cidades são casamentos, aquele casamento que você chega num buffet com pacotes. Ai, olha, eu vim casar, qual é o pacote de vocês? Isso em Ilhabela não existe, tá? Até tem alguns formatos que alguns assessores estão tentando fazer, mas é um outro estilo de casamento que a gente não costuma trabalhar. Mas assim, Ilhabela a gente tem possibilidade de fazer casamento pé na areia, casamento vista pro mar, casamento na montanha com vista pro mar. Uau! Então tem muitas opções. Super, lá é maravilhoso. Você pode fazer no meio da mata. Tem espaço, a gente vai fazer numa casa ano que vem, que é no meio da mata, assim, um visual lindo. Não é vista pro mar, não é pé na areia, mas tá no meio da natureza. Sim. Sim, lindíssimo visual. Então, assim, lá na ilha, com relação a visual de natureza, é super completo, sabe? Não é aquelas praias que, só tem aqueles 3 lugares que são pé na areia. Sim. Tem gente que quer casar na praia, mas não quer ter contato com a areia. Com certeza. A gente tem, assim como a gente tem noivos que uma das exigências é que seja pé na areia, a gente tem noivos que não querem pé na areia. Fala, eu quero casar na praia, eu quero vista pro mar, mas eu não quero pé na areia. Não quero meus noivos, meus convidados com, enfim, areia no sapato, aquelas coisas. E Ilhabela tá quantos quilômetros de São Paulo, meninas? 300, mais ou menos? Isso eu acho uns 260. 256, 260 quilômetros. E os noivos que optam em casar lá, geralmente eles têm casa lá, ou fazem veraneio, ou se conheceram lá.
Como que é? Tem de tudo. A gente já fez casamento, inclusive, de noivos que nunca tinham ido pra Ilhabela. Uau! É. Mas eu acho que Ilhabela virou meio que um polo, assim, de casamento há uns anos já. E se desenvolveu muito. O mercado lá se desenvolveu muito, né? Hoje em dia a gente tem todos os fornecedores da ilha. Então, por exemplo, você vai fazer um casamento em algumas outras cidades do litoral, você tem que trazer fornecedores de São Paulo ou de Ilhabela. E na Ilhabela já tem todos os fornecedores. Você consegue fazer um super casamento de alto padrão na ilha com fornecedores de lá. Então eu acho que isso é super interessante. Super. E é próximo de São Paulo, né? Não é um lugar... às vezes a pessoa vai casar no Nordeste, então, você tem que se deslocar até o Nordeste. Aí você chega no aeroporto, em Salvador, por exemplo, ainda tem mais, sei lá, quantas horas até a cidade, né? Enfim, Ilhabela é próximo. Então, acho que isso é um diferencial, assim, né? A localização meio estratégica. Sim. Então, a gente tem noivos de fora, vários noivos de fora, que casam na Ilhabela. E aí tem de tudo. Tem gente que tem casa e cresceu lá, tem gente que se conheceu lá e tem gente que nunca foi. Que viu na internet, Viu achou um na visual internet. lindo, falou, nossa, quero casar. Onde é? Não sabia nem que era em São Paulo. Nós fizemos uma enquete no nosso blog para reunir todas as perguntas. Veio muitas perguntas, mas eu tenho algumas que são exclusivas do Arthur. Tá. O cenário da Ilhabela muda muito na primavera, para o verão, para o inverno. A natureza muda muito, além da temperatura, muda. O que muda nessas diferentes estações? Eu acho que, assim, em relação ao cenário, a principal coisa é o pôr do sol. Pôr do sol. Porque no verão a gente consegue ter o pôr do sol, dependendo do lugar, no mar. E aí no inverno que fica o sol fantástico, fica maravilhoso. E no inverno ele se desloca um pouco, né? O sol. E aí o pôr do sol é só na montanha, independente do lugar que você esteja. Então isso eu acho que, assim, de cenário é a principal mudança. E quando a gente fala de casamento na praia, quais os 3 pontos que vocês podem desmistificar quando fala assim, o casamento na praia vai ser assim, que os noivos acreditam que vai ser e que geralmente não são? Eu acho que essa coisa do tempo, tipo, que dia que é seco, que dia que não chove. Então isso já é uma coisa que essa pergunta a gente não consegue responder e nem garantir. Outra coisa que os noivos sempre têm uma impressão é de que vai ter uma quebra grande da lista no número de presentes, né? Então como é na praia, eu vou convidar 200 pessoas porque umas 50 não vão. Não existe isso, assim. A gente já fez casamento com mais de 100% de presença, assim. E eu acho que o casamento acaba sendo uma oportunidade pro convidado até de viajar, assim, sabe? Às vezes de sair de São Paulo ou de onde for. Tem um momento também dele, né? Então essa coisa, Ilhabela é longe, as pessoas vão ter que ficar hospedadas e e tem filho pequeno. As pessoas vão, as pessoas gostam, é isso. É uma oportunidade mesmo de, além de estar indo num casamento, dar uma interessante, saidinha. os noivos acham que vai ter uma quebra grande na lista, Acham. porque a pessoa vai ter o deslocamento, vai ter Super. Porque assim, tem alguns lugares de praia que isso também é algo que é um diferencial da ilha, que não tem tanta atração, assim, turisticamente falando, né? Então, às vezes, a pessoa fala, putz, a gente vai até lá pra ter o casamento e amanhã voltar, sabe? Que difícil que vai ser. Mas lá não, lá a gente tem um monte de atividade turística, restaurantes deliciosos, passeios gostosos, hotéis pra todos os tipos. Então, as pessoas vão lá realmente porque elas sabem que elas vão aproveitar mais o final de semana, além de só o casamento, que não é só. Tem mas muitos atrativos. Super, né? Então as pessoas chegam, olha, eu já ouvi falar, dei um Google. Ou falei com uma assessora que, não tá acostumada com levar, que é 30% de quebra quando não é na cidade. Gente, não existe. Isso a gente sempre fala, isso é um chute pra mostrar conhecimento, porque não existe. Não existe. A gente já teve exemplos assim. Tudo bem, que a pessoa era famosa e tal, mas assim, de mais que 100% de presença. Os casamentos que a gente considera com essa palavra em inglês, que é o destination wedding, né? Que pode ser desde no Caribe, ou nas Maldivas, ou Ilhabela também, né? Sim. Geralmente são casamentos de quantos dias? Os convidados vão na quinta, na sexta e sábado? Como funciona geralmente isso? Eu acho que eu acho que depende de onde os noivos são, né? Mas é que a maioria dos nossos noivos são de São Paulo. Então, eu acho que, assim, de São Paulo... capital? É. Ou São Paulo São Paulo Estado, mas muitos da capital. Moram, pelo menos. Tem muitos noivos de fora, na verdade, mas que moram na capital, né? Então, assim, sendo daqui e o casamento, se for em Ilhabela, por exemplo, costuma ser de quinta a domingo. Mas eu acho que quando é fora do país, ou quando as pessoas são mais de longe, né? A gente já fez casamento de casal do interior do Paraná, por exemplo.
Então, aí talvez se prolongue um pouco. Mas, assim, pensando em São Paulo e Ilhabela, costuma ser de quinta, sexta, domingo, assim. E tem atividades para todos fazerem, tipo, de quinta a domingo? Não, tem 1000 opções, né? Aí vai mais do que os noivos querem. Se eles querem fazer uma programação ou se fica meio que cada um por si, mas tem 1000 opções. Pessoal, só para vocês saberem, a Ilhabela é realmente uma ilha muito bonita, como o nome dela diz, e é muito grande e tem muitas praias. Eu não sei dizer quantas praias tem. Tem muitas praias, Muitas, né? nossa. Vai com você que é a nossa Google Muitas. Caissara. Tem praia Eu não sei. que dá direto pro oceano, dá, né? Mar Sim. aberto. Tem para quem é surfista, tem quem é Tem. pra mais low vibe, né? Tem Sim. tudo, né? Não, assim, você quer fazer uma trilha a pé de 3 horas pra chegar numa praia, tem. Você quer fazer um de bike na terra pra chegar numa outra praia, tem. Você quer subir um morro a pé, tem. Fazer uma super Tem praia com caminhada. vento, tem. Sim. Quais são os melhores meses para realizar um casamento na Ilhabela sem perrengue? Diria que de março a junho e de setembro a novembro. Por quê? A gente não indica fazer casamento na alta temporada, que na Ilhabela é julho ou final do ano, né? Julho ou final do... Férias. Mas aí que tá. O casamento Dezembro. geralmente é novembro, dezembro. Como funciona? Então, do final de dezembro até o carnaval não é uma época que a gente indica muito, porque Ilhabela fica muito cheio. E apesar da ilha ser grande, a cidade é pequena. Então, assim, você tem basicamente uma via de ida e vinda. Então, tem trânsito, os hotéis ficam lotados, as praias ficam cheias. Então, além de ser muito calor. Perfeito. E a mesma coisa em julho, né, da lotação da ilha, assim, apesar de ser um público diferente, é uma época que a ilha fica bem cheia. Daí tem a questão da balsa também, então, eventualmente, você pode ter mais fila nessa época. Então, a gente sempre indica fora de feriados ou fora da alta temporada. E quando a gente fala, obviamente, de época de férias, que você falou que é julho e Dezembro, janeiro. fica um pouco mais desafiador fazer esse casamento para conciliar também investimento, porque é uma alta temporada. Sim, sim. Quanto hoje um convidado investe na parte de hotelaria, na alta ou na baixa? Ilhabela tem, assim, desde um hostel mais simplinho até um super hotel, uma super Hotel pousada, um boutique. hotel boutique. Fantástico. O Hotel Boutique maravilhoso. Então, assim, você pode investir o tanto que você quiser, puder, enfim, dependendo de onde você está disposto a ficar. Mas eu diria que uma média boa, assim, que você vai estar num lugar ok e que não é nada... É uns 800 mil reais no final de semana, né? 2 diárias, assim. Gostoso, com café da manhã gostoso, mas você pode gastar bem mais e bem menos. Bem menos, exato. Sim. E geralmente eu conheço um pouco da Ilhabela, a parte sul e a parte norte. Geralmente os casamentos acontecem mais no sul ou no norte da ilha. Onde são Eu realizados? diria que mais pro norte, porque do centro ali da vila, que é quase norte, pro norte tem mais espaços de eventos do que pro sul. Qual a situação mais inusitada que vocês já tiveram que lidar em um casamento na praia? Olha, a Mamá que vai contar, porque ela é boa de contar a história. Mas eu só vou falar. Não, eu quero saber de você, então. Não, a gente vai dividir essa história, mas a gente já teve algumas. Essa, por exemplo, da greve dos caminhoneiros foi assim... Mas essa é uma coisa que não dava pra nem prever. Então, mas você vai ver essa outra história, É. que a Mamá vai contar, a nossa contadora de histórias. Vamos lá. Não, a gente teve um casamento que era no sul da ilha. E a hora que a gente tava indo pro casamento, a gente vai de manhã, 8h30, 9 da manhã, né? Nós somos uma das primeiras a chegar. A hora que a gente tava subindo a estrada pro sul, não dava pra passar. Tinha caído uma barreira, tinha chovido. Nem me lembro se tinha Acho que chovido. tinha chovido antes. Mas caiu uma barreira e impediu a passagem pro sul da ilha. Ou seja, ninguém ia conseguir chegar no casamento. Ninguém vinha. Nenhum fornecedor. A maioria dos convidados estavam hospedados perto do casamento, então eles já estavam da barreira para lá, próximo ao local do casamento, mas assim, nenhum fornecedor. Simplesmente, nada, só o espaço. E o tempo correndo. Não, e aí a gente ficou ali um pouco, porque assim, não, vai abrir e tal, daí começou, será que vai abrir? Daí a gente desceu a hora que a gente viu. Assim, foi uma coisa que demorou uma semana pra abrir. Sim. Não foi cair uma pedrinha. E aí vai atrás de barco, começa primeiro falar com todos os fornecedores. Quem porque topa, quem não topa. Porque é desastre natural. Exato. Tem gente que O topa. pessoal do buffet podia falar, não vou enfiar toda a minha equipe num barco com panela, faca, né? E aí, enfim, graças a Deus todos os fornecedores toparam e a gente vai fala com barco, chama barco de um, barco de outro, barco do amigo, barco do fornecedor, leva todo mundo, que convidado que tá pra cá. Enfim,
deixa carro, quem já tava lá teve que ficar com o carro preso mais de uma semana, Depois volta pra São os Paulo, convidados. acha motorista pra levar a pessoa pra São Paulo. E na volta, os barcos têm que ficar ali de stand-by, porque tem fornecedor que vai embora em tal horário. E realmente teve que todo mundo deslocamento, Todo a logística via barco. Sim, Barco, não tem outra. Porque é o que eu falei, buffet, Ilhabela é mais de uma via, basicamente, né, ali na principal. Pro E a via sul foi é fechada. E isso, o casamento era nesse dia? Ou Nesse era? dia, isso era foi um de sábado. E manhã. os convidados? Então, a maioria estavam tavam pra próximos lá. do casamento, Ah, hospedados próximos. Porque assim, isso era, sei lá, no quilômetro, o casamento era no quilômetro 10 e a queda da barreira foi no quilômetro 2. Certo. Então, assim, foi muito no comecinho da estrada pro sul. Uhum. Então, a maioria dos convidados já estavam pra lá, mas os fornecedores todos não. E aí é teve, isso. a gente até teve essa situação do buffet, que ela, gente, como assim? Mas de barco, com toda a pré-produção, 1000 caixas, 1000 panelas, mais de 30 funcionários. Não, gente, não. E o noivo desesperado, e a gente tá tudo sob controle, falando com 1000 barcos e conseguiu resolver. Não, e Foi falando com o ótimo. noivo também, porque assim, teve um custo extra, óbvio, né? Na Nenhum hora barco levou ali, ninguém de graça, Não, então assim... Com certeza. Né, com até certeza. onde que a gente pode ir, porque também não é que dá pra falar com o barco, fala com o noivo, fala com o barco, fala com o noivo. Ali a gente tinha que agilizar. Então, assim, Sim. até onde que a gente pode chegar com o noivo? Sim. Eu quero que resolva meu casamento, eu quero que aconteça. Depois me manda a conta, sabe? Aí começa. E aí eu acho que tá um grande exemplo do porquê contratar fornecedores locais. Sim, Né? é E aí diferente. Eu tô falando de Ilhabela, porque a gente é de Ilhabela, mas assim, se você for casar em Ribeirão Preto, contrata um fornecedor de Ribeirão Preto. Ou que tá muito habituado. É, a ou que fazer. tá muito vocês são bem habituado a claras fazer em lá. dizer isso. É bem diferente eu estar lá, conhecer todo mundo, não só conhecer, mas vivenciar, Sim. do que eu de vez em quando ir lá. Exatamente. Eu tenho parceiro sempre lá, mas É. eu sou lá, eu sou local de lá. É, porque Porque na é isso, verdade... a gente tanto tinha, conhecimento de um monte de gente de barco, amigo, que podia ajudar e Sim. que ajudou, quanto um relacionamento super legal, ponta firme com os fornecedores, a ponto deles falarem, não, cara, Vambora. casamento da Carol e da Mamá, a Dá gente pra vai fazer acontecer. tudo. Até um outro noivo se arruma na hora. lá. Você já tá lá. Exatamente, É fácil, né? exatamente. Exatamente. De repente é uma assessoria de fora, ou uma assessoria que não tem um bom relacionamento. E de fora eu digo por não conhecer as pessoas, né? Não Sim. tem- ou que não tem um bom relacionamento. Talvez o fornecedor não vá se enfiar num barco com um monte de gente. Imagina, gente, o buffet com panela, com coisa densa. É fantástico. É realmente dá pra saber o que vocês superaram aí. É. Parabéns Essa para as foi. duas. É. Meninas, tem muitas perguntas que eu tenho que seguir aqui, mas como eu falei, eu tenho muitas dúvidas sobre qual a diferença do casamento na cidade para um casamento na praia, por exemplo. Qual é a diferença que os noivos podem esperar de um casamento na cidade ou na praia? Qual é a principal que vocês acham? Eu acho que os noivos que decidem casar na praia os noivos já têm uma vibe diferente, né? Não querem casar num buffet em São Paulo, super pomposo, super formal, né? Eu acho que o clima é completamente diferente. O clima, não só o clima de tempo, mas assim, o clima da festa, né? Então eu acho que um casamento na praia, você tem contato com a natureza, né? Você vai ter um pôr do sol lindo, ou não, até você vai ter chuva, de repente vai ser lindo. Falam que dá sorte, chuva na cerimônia, né? Enfim, é isso. A partir do momento que você se dispõe a casar na natureza, você tá sujeito a alterações climáticas, né? Então, acho que já são noivos mais descontraídos, talvez, né? Então, é isso. Você vai ter um casamento próximo à natureza, que você vai estar ouvindo o barulho do mar, vai ter um pôr do sol lindo, uma luz de final de tarde linda, e um casamento, eu acho, mais descontraído mesmo, apesar de que isso não quer dizer que vai ser um casamento mais informal, né? Você vai ter uma Sim. super qualidade de serviço. Ótimo falar isso. Não, buffets Excelentes. DJs excelentes, decorações maravilhosas. Não Mas é- tem restrição de até que horário? Tem, Tem também, Tem. mas pelo som, pelo barulho ou pela hora dos fornecedores? pelo barulho. Pelo barulho. Pelo barulho. Tem um comum acordo em Ilhabela que a maioria dos espaços pode fazer barulho até as 2. da manhã. Tem algum lugar que eu posso ir, tipo, sem limites? Não. Nem Lá na nem ilha, do não. outro lado, lá Lá do tem. Em São... Tem Não, o Casamira, é. que é em Paúba, São Sebastião, um lugar lindo, inclusive. litoral norte É, também, Paúba, né? São Sebastião, litoral norte, que é lindo. Que a gente vai fazer um casamento lindo ano que vem lá. Que eles têm também o mesmo esquema, até as 2 da manhã, ali fora e tal. Mas eles têm uma pista acústica que é tipo um bunker.
Então, além de acústica... Bunker é ótimo. Eles chamam de bunker, inclusive. Eles chamam Que de bunker. legal. Eles fizeram isso. uma coisa super vedada. Sim. Então, meu, casamento ali pode... E eles não têm muito vizinho também. Eles estão num lugar É um que... estilo meio rave, meio... Não, mas é isso. Porque em São Sebastião é pior do que na ilha nesse sentido de horário. Sim. Porque os espaços lá vão até meia-noite. Na ilha ainda vai até as 2 da manhã. E aí o Casamira, esse lugar é sensacional. E aí eles ainda tiveram essa sacada de fazer uma coisa que eles podem ir até mais tarde. Ultrapassar, porque tem noivo que quando a gente fala que é às 2 da manhã, ele fala, não, como Não é assim? possível. Daí a gente acalma, fala, gente, casamento na praia, intenso. Começa cedo também, né? Os casamentos na praia. por exemplo, geralmente é pôr do sol para pegar o pôr do sol. Isso. Aham. Mas e na época que não tem o pôr do sol, aí pode começar um pouco mais tarde, não é? Sempre Tem vai época- ter o pôr do sol, independente, Sim, né? A gente conta claro. com o horário do pôr do sol, mas o convite, ele vai começar antes disso, né? Então, as pessoas já vão se concentrar ali, sei lá, o convite 3h30, 4 horas, depende da época do ano. 3h30, 4 horas, pra gente fazer a cerimônia antes do pôr do sol. E no final da cerimônia é o momento do pôr do sol, que daí já faz umas fotos pós-cerimônia. E aí começa aquele climinha de receptivo, uma musiquinha gostosa. Então não precisa ser necessariamente no pôr do sol. O que a gente tenta é aproveitar o pôr do sol para esse momento de fim de cerimônia. Sim, sim. E quando a gente fala também dessa parte do casamento na praia, Destination Wedding, no primeiro dia, geralmente vai os noivos, os padrinhos, depois, só no último dia, na hora do casamento, que chegam os convidados, ou eles já vai todo mundo para esses 3 dias? Depende. Depende, mas normalmente, o pré-wedding eles costumam fazer na sexta, por exemplo, né? Aí são os pais, vai os Não, pais. todo meio mundo final que de tarde, é uma coisa que termina mais cedo também, porque né, a festa é no Pra dia não queimar seguinte, pra largada. não queimar largada. E aí vai quem chegou. Tem gente que consegue sair de São Paulo de manhã cedo, na sexta, tem gente que sai mais à Tem tarde, gente então que vai enforca a semana chegando. inteira. É. Já. Que enforca a semana inteira. E aí vai chegando, o pessoal vai passando no lugar, também é uma coisa mais descontraída, né? Mais ainda do Aí que... o que é uma pizzada? O que rola? Normalmente os noivos escolhem algum bar de praia, assim, pé na areia mesmo, um quiosque bacana, com Restaurante de estrutura, praia. um restaurante de praia. E aí fica rolando ali uma coisa que começa, sei lá, 5, 6 da tarde e vai indo. Aí fica Aí uma tem coisa um meio, DJ. coisa meio flutuante, assim, Ah, isso sabe? é O muito número de gostoso. convidados. É uma delícia. delícia. Porque todo mundo chega, tem gente que chega ainda com a mala, vem aqui Sim, passar pra dar de um terno, beijo. sabe? A pessoa saiu do escritório e foi direto. É, Mas tem tirando a super. gravata. Nem passou no hotel ainda. Então é gostoso. Isso também é legal do Destination. Porque as pessoas estão ali, tipo, pra se encontrar. Então, tipo, não é... Ai, cheguei, entrei dentro do salão, fiz o casamento, acabou, fui embora pra minha casa. As pessoas estão lá, as pessoas se encontram no hotel, aí se encontram no bar de praia, aí tem um pré-wedding ou não, aí um combina de fazer uma trilha. Então, tipo, é uma coisa que a pessoa, realmente, os convidados aproveitam Sim, estar ali, sim, sabe? sim. Meninas, se vocês pudessem dar apenas uma dica de ouro para os casais que planejam um casamento na praia, qual seria? Tem que ser uma de ouro de cada uma, não pode ser das duas. Ai, gastei Vamos lá. demais. Então, Olha, Uma de ouro da Carol. tá, a minha é, de verdade, contratar uma assessoria experiente no local. Ok, local. Não local, não vou falar porque tem as assessorias que eu amo, que não são da ilha e que são experientes. Que Experiente. tenha experiência no lugar, Naquele principalmente se for em Ilhabela. Porque Ilhabela a gente tem algumas questões que nós, com experiência, antecipamos para ter uma fluidez perfeita do casamento, independente de você estar numa ilha, independente de ter balsa, independente de poder ter alteração climática, a gente vai fazer com que o casamento seja aproveitado 100% dentro da expectativa do casal. Gostei e justificou. Agora a Boa. dica de ouro da Toma. mamá. Bom, a minha dica de ouro, então, é para os noivos fazerem um site completo de casamento. Porque tem noivo que fala, ai, não curto essa história de site e tudo isso. Mas para os convidados é muito bacana. A gente passa para os nossos noivos um documento com muitas dicas sobre Ilhabela. Ó, fantástico. isso. Então, a pessoa consegue, os noivos conseguem ali carregar o site com todo tipo de hospedagem, com salões de beleza, com opções de restaurante, de lugarzinho para tomar um café, comer um docinho, fazer... Contato de táxi, Contato de van para grupo. Exato, link tudo. da balsa. Link da hora marcada da balsa. É fantástico esse tutorial completo. Somos completas, Sim. Arthur. Não, porque a mulherada quer saber onde vai fazer o cabelo, né? Exatamente. Se precisar fazer uma
uma unha também. E aí você né? deixa o convidado super confortável, né? Ele não vai meio inseguro, ai meu Deus, onde que meus pés têm que dar Google em tudo. Então, assim, eu acho que o site é uma dica mais pros convidados até do que pros noivos, mas que eu acho que é essencial. Bom. E ali você põe, né, dress code também, porque a pessoa às vezes nunca foi num casamento na praia. Ah, eu vou de salto, não vou? Então você fala, uso o piso... gravata, não uso gravata? Posso usar vai bermuda? ser pé na areia, não vai ser pé na areia, né? Porque que sapato que eu vou? Tem deck no lugar, não vou de salto fino, enfim... Eu acho que o site é uma coisa muito bacana e que dá muito conforto para os convidados, assim. Eu recentemente, é uma dica de ouro essa da Mamá. Eu recentemente fui num casamento que foi aqui em São Paulo, no Rosewood, e era um casamento de duas pessoas que moram fora do Brasil e estão celebrando no Brasil. Então, ele era bilíngue, o site, né? E ele tinha, assim, um tutorial grande, o que fazer em São Paulo e depois o que fazer no Brasil, tipo os lugares para você ir, né? Ele me anunciava também assim, em São Paulo onde comer, em São Paulo o que não deixar de conhecer. Isso foi muito bacana. Isso para o gringo que veio para o Brasil é fantástico. Depois os pais dos noivos me compartilharam comigo que teve gringo que ficou aqui tipo 3 semanas. Deu uma emendada. Deu uma emendada. É muito bacana, né? Fora esses itens que você compartilhou. Muito boa dica essa sua. Muito boa. Meninas, eu tenho uma outra dúvida também. Em São Paulo, as noivas vão até a igreja ou o buffet, ou numa limusine, ou num carro de luxo, ou num sonho delas. Tem umas que vão com carruagem. Como é geralmente que as noivas se deslocam para o espaço? Tem um cortejo, dá para exemplificar como que elas se deslocam? Isso é filmado? Isso é fotografado também? Não tem, na verdade lá não tem muito isso, porque a cerimônia e a festa costumam acontecer no mesmo espaço. Sim. Dificilmente a noiva casa na igreja e vai para o espaço, assim, dos nossos casamentos é super raro acontecer. As noivas e os noivos normalmente já estão no espaço se arrumando, porque o espaço é preparado para isso, o espaço tem hospedagem, e porque nos espaços, na maioria... os convidados não veem as noivas chegando, né? De carro. Mas já teve a época que foi um frisson em Ilhabela, que era chegar de canoa. Isso já aconteceu. Sim, então a noiva saía do espaço, ia pra um outro lugar, pegava um canoeiro e o canoeiro chegava. Então teve, acho que antes da pandemia, chegar de canoa era tipo, uau! Várias vezes. Muitas vezes. Eu vou querer ver um trecho de um take desse, deve ser interessante. A gente já teve noiva. Aí o que acontece? Mesmo sendo no lugar, o que rola é isso. Então, por exemplo, a gente teve uma noiva que chegou com o bug, que era a história do namoro dela e do noivo. Justo. Tudo, eles iam de bug pra todo lugar. E era o bug. A outra era o carro da família do noivo. Então ele pegou ela na entrada, trouxe ela até a entrada do espaço. Então tem, mas não é um clássico igual em São Paulo, igual em cidades grandes, que você realmente precisa buscar a noiva. É só quando a noiva quer fazer uma surpresa pra alguém, quer fazer um charme e tal. Quando a gente fala de decoração e infraestrutura, quais são os cuidados que os noivos muitas vezes esquecem no planejamento de um casamento na praia? Infraestrutura e decoração. Então, Arthur, os noivos, na verdade, eles não têm que lembrar se eles tiverem uma assessoria. Se eles estiverem fazendo sozinho, aí sim eles vão ter que lembrar de um monte de coisa. Mas se eles tiverem uma assessoria bacana, nós, assessoras experientes, não podemos esquecer, principalmente, de analisar o espaço do evento, ver o que ele necessita de estrutural. Por exemplo, tem uma casa maravilhosa e tal, só que ela tem uma mini varandinha coberta. Aí a gente vai precisar ver bem o fornecedor de estrutura. Pro plano B. Pra tudo. Na verdade, porque o que a gente fala? Que a cobertura, ela serve, obviamente, pra te proteger da chuva. E a chuva pode ser uma garoa. Quem tá ali num casamento, não dá pra pôr uma toalha na cabeça e esperar a garoa passar. Não dá. Então, tem que ter uma quantidade de cobertura suficiente pra sanar a necessidade de cobrir os convidados e as áreas importantes de layout. Sim. A gente já teve necessidade de infraestrutura de banheiros, construção de banheiros. Importante. Extensões pro buffet fazer a sua cozinha. Então, o que a gente faz? A gente sempre, quando vai existir um casamento, a gente estuda a estrutura do evento pra gente entender quais os caminhos e os fornecedores que a gente vai precisar
para estruturar aquilo. Independente de serem 30 pessoas ou 400 pessoas, ele tem que ser bem estruturado, Sim. tá? Então, aí tem lugar que precisa de mais decoração, tem lugar que precisa de menos decoração, porque a arquitetura já é super bonita. Então, a gente sempre antecipa esse estudo como ponto 1. Ponto 1 é estruturar, inclusive porque tem lugares... a gente sempre fala para as noivas assim, olha, a noiva que às vezes está vendo tudo sozinha no começo, ainda não fechou com a assessoria, eu tô pesquisando, tem lugar tal que é tantos mil, tem lugar tal que é tantos mil, esse aqui é bem mais barato, não sei, eu achei bonito, acho que eu vou fechar ele. A gente sempre fala, como é que é a estrutura desse lugar? Esse lugar tem cobertura? Ele é coberto em alguma parte suficiente? Sim. Ele tem um pouco de já mobília? tem, né? Tem banheiro suficiente? Não, tem um banheiro e o casamento vai ser para 300 pessoas. Então, tipo, a gente sempre fala, não vai só pelo valor da Do locação. espaço, Vê o entorno, que é o papel da assessoria. A gente sempre vê o entorno, a gente vê tudo. Porque às vezes Concordo, você vai muito gastar bom. pouco no espaço, mas você vai gastar muito mais com a parte de cobertura, de banheiro, de, enfim, né, todo extra, que às vezes não tá, o dono não tá explícito Os ali, casais, né? os casais, quando eles olham o espaço, eles não conseguem visualizar isso. Você já consegue É. visualizar. O nosso podcast, ele tá agora completando quase 2 anos, e nesses 2 anos a gente recebeu diversos convidados, assessores, maquiadores, banqueteiros, teve até um reverendo Aldo também que esteve conosco. Agradeço a todos que participaram, mas eu sinto hoje o seguinte, depois que escolher o noivo, né? Depois de escolher o noivo, escolhe a assessoria. Com certeza. Porque, assim, se você começar a planejar tudo e depois ver a assessoria, às vezes você vai, ter alguns sabores que você poderia não ter, porque a assessoria poderia ter já te eliminado algumas coisas que você poderia não ter que passar, né? E isso é uma opinião minha, do Arthur, não significa que você deva fazer dessa forma. Tentem sempre buscar fornecedores e assessores que são locais, porque isso faz a diferença, realmente, eu entendo hoje. Para vocês vão ter aí mais sabor e vão ter uma experiência mais incrível, é a minha opinião. O que diferencia Ilhabela de outros destinos de casamento na praia? De fato, você casar lá, você tá casando em uma cidade, né? E não numa praia. Porque tem outros destinos que você vai... São Sebastião, né? Tem vários lugares lindos de casamento. A gente já fez um monte de coisa lá, a gente gosta muito. Mas, normalmente, as pessoas que se casam lá, se casam em alguma praia. A pessoa escolhe uma praia para se casar, né? Porque São Sebastião, ninguém vai para a cidade de São Sebastião quando vai casar em Maresias, por exemplo. Então, eu acho que você fica um pouco mais limitado de opções e de recursos, assim. Ilhabela, não. Você tá ali numa cidade que é mais compactazinha. E aí você tem, né, isso tudo que a gente falou, já várias opções de hospedagem, de entretenimento ali, de passeios, de todos os estilos. E fornecedores locais muito bons. Dá para chegar de carro, de barco, de helicóptero. Tem toda uma estrutura que facilita todos os estilos de pessoas com meios de transporte. Sim. E acho que já ter toda a estrutura ali, né? Porque mesmo São Sebastião sendo muito próximo da ilha, você vai levar um fornecedor de Ilhabela para São Sebastião, que acontece muito, tem um custo de logística, né? Você estando em Ilhabela e o fornecedor sendo dali, não tem, já é um custo a menos no casamento. Eu particularmente não sabia que Ilhabela tinha tantas possibilidades, não só de entretenimento, mas também de fornecedores para realizar o casamento. Fantástico. Fantástico. Sim. Quais são os principais desafios que os noivos enfrentam ao planejar um casamento em Ilhabela e como vocês ajudam a superá-los? Eu acho que o maior desafio de Ilhabela, em todos os sentidos, é a balsa. A gente gosta que tenha a balsa, mas existem pontos negativos, né? A balsa para por conta de neblina, ela pode parar por conta de mau tempo. Mas ela para um tempo, depois volta. Sim, totalmente. Em épocas de muito movimento tem fila, né? Então, eu acho que o maior empecilho, assim, em Ilhabela é a balsa, mas não, é super reversível, existe hora marcada, você compra, você agenda o seu horário, mas eu acho que, assim, eu diria que pode ser o único ponto negativo, assim, de desafio, assim, de desafio, que alguns noivos pensam, mas e a balsa? Porque o resto a gente não tem um desafio, olha, mas é que aqui a gente tem 2 pousadas, então a gente precisa bucar logo, porque seus convidados não vão ter. Não tem, assim.
Perfeito. Qual a melhor época do ano para casar em Ilhabela e no litoral norte de São Paulo, considerando o clima e outros fatores? Bom, considerando o clima, a gente gosta das épocas com temperaturas mais amenas, né? Então, de março a junho, de setembro a novembro, mais ou menos. De março a junho e de setembro a novembro. Então tem uma janela muito... Super. E aí, nesses meses também acaba que, como não são meses de alta temporada e tudo isso, tudo na ilha é mais tranquilo. A ilha é um pouco mais vazia, então é mais gostoso, né? Você tem mais disponibilidade nos hotéis e tudo isso, então... E também o casamento, eu posso dizer assim, é menos desafiador fazer nessa época? Não por isso. É mais por conta do clima mesmo, de temperaturas mais gostosas, Sim. assim, não tão extremas. E por conta da ilha estar um pouco mais vazia. Perfeito. E quais são os melhores locais em Ilhabela para cerimônia ao pôr do sol? Olha, Ilhabela a gente tem alguns lugares bem estruturados para casamento e a gente tem alguns lugares que não são estruturados, mas que a gente consegue fazer casamentos lindíssimos. Tá, mas assim, Então, se eu falar pensar assim, no eu não espaço. abro mão do pôr do sol, eu quero o pôr do sol. Pôr do sol, eu diria que o Espaço Galileu, que é Espaço Galileu. É na Praia da Feiticeira, no sul de Ilhabela. Ótimo. Ele não é pé na areia, mas ele tem uma vista pro mar demais. Então, se você quer casar com o pôr do sol, é lá. Lindo, lá fica lindo. Tem outros lugares, tem o Anós, que é agora virou Marina Yacht Clube de Santos, né? Mudou o nome, mas ele era o Anós, ficou conhecido por casamento por chamar Anós, mas ele é o Yacht Clube de Santos. Tem um pôr do sol também muito bonito. Ele tem um pôr do sol lindo, mas ele é assim, bem mais perto do mar, ele não é uma vista longa igual do Galileu. O Galileu é uma vista um pouco mais aberta. Assim. Porque ele tá Isso. em cima, então além de você fantástico. ter a exclusividade ali, né? Porque o casamento na praia é lindíssimo, em pé na areia, mas eventualmente você pode ter o sorveteiro passando atrás. Também tem isso. No Galileu, não. É super exclusivo, porque você tá em cima da montanha com uma vista maravilhosa. Fantástica essa informação. Né? Então, além do pôr do sol ser lindo, tem essa exclusividade que poucos espaços na ilha têm, na verdade. O Anós tem. O Anós tem. Ele é na costeira. Sim. Ele é em cima do mar, mas ele não é pé na areia, entende? Certo. E aí tem um outro lugar que a gente ama também, que tem uma vista linda, que ele é pé na areia, que é o Salga, que é no norte da ilha. O Anós também é no norte. Então, Vila Salga é no norte da ilha. Ele é na praia, só que ele é uma praia muito mais tranquila e controlada, porque eles também têm um bar de praia, que eles reservam ali o espaço da areia, sabe? Pra não ficar um monte de gente sentado. Então tem um visual lindo, porque ele tem uma árvore de chapéu de sol assim embaixo, que pega um pouco o fundo do mar. Que lindo. São assim, de pôr do sol, eu acho que são os nossos Muito preferidos. bom, muito bom. Como vocês recomendam que os noivos lidem com insetos e outras questões naturais típicas de uma ilha? Na verdade, o receio das pessoas em Ilhabela é borrachudo, né? E antigamente tinha muito O que é borrachudo. borrachudo? Borrachudo é um inseto que pica E coça. e coça, só que ele fica mais nos momentos... durante o dia, ele é o oposto do pernilongo. O pernilongo é fim da tarde, noite, manhãzinha. O borrachudo é naquele momento ali... De tarde? No meio da manhã até o finzinho de tarde. Ele pega um momento mais quente do Certo. dia. Ele pega o intervalo do pernilongo. né? Ele é o folguista do pernilongo. E como é que vai lidar com isso no casamento? Todo mundo lindo, maravilhoso? Repelente. A gente Repelente. tem, e assim, a gente tem algumas possibilidades. A gente sempre instrui, né, os noivos da necessidade do quão bacana pode ser a gente fornecer isso. Então a gente pode fornecer ou no kit toalete, O repelente. lá discretinho. A pessoa vai lá no toalete, passa um repelente, lava a mãozinha e tal. Ou kitzinho de boas-vindas, que a gente pode fazer um saquinho e aí tem mini repelente. Um off. Exato. Deixa no quarto do Funciona bem, hotel. né? Super. Aham. Funciona Muito super. bom. Ou até a gente coloca uns repelentes em alguns lugares, por exemplo, no lounge, perto da cerimônia. Distribuído em alguns pontos. Muito E bom. assim, sana a necessidade. Ninguém vai Super. sair lá se você, meu Deus, nossa, fui comido, Muito bom, construído. muito bom. Quanto custa um casamento em média de alto padrão, de médio a alto padrão na Ilhabela? Tá. A gente não costuma falar o valor do casamento, e sim a gente faz um estudo dos últimos 2 anos para passar uma média por convidado. Sim. Então, dos 2 últimos anos dos nossos casamentos, a gente fez uma estimativa de mínimo de 2 mil por convidado. Tá Tá? ótimo. Quanto menor o número de pessoas, maior é o valor por cabeça, por convidado. Tá? Certo.
Bom, quero lembrar também que a Casou faz somente casamentos especiais. Em Ilhabela você tem diversas possibilidades, Sim. tá? Hoje a gente está falando de casamentos ultra especiais. Sim, né? sim. O que vocês podem diferenciar a Casou perante as outras assessorias na Ilhabela? Ai, menino, pega o papel pra anotar. Não, vamos lá, porque é isso que as minhas noivas querem saber. Principalmente, eu acho, a nossa humildade, né? A gente é muito humilde. Somos as melhores, mas somos muito humildes. Não, mas eu acho que um pouco do nosso jeito, assim mesmo. Eu acho que assessoria é uma coisa que os noivos têm que Confiar, o santo tem que bater. Sim, da Né? Porque a gente vai trabalhar com eles ali pelo período todo, né? Desde ali do início do desenvolvimento do casamento até depois do casamento, inclusive. Então, primeiro eu acho que tem que dar match mesmo, né? Tanto da parte dos noivos quanto nossa. Tem reunião que a gente termina a reunião e a gente fala, cara, não vai rolar, zero nosso estilo, né? E a gente, assim, apesar da gente ser super... A gente gosta muito, e a Carol é muito de prever as coisas, de antecipar tudo. A gente gosta muito de que os nossos noivos estejam seguros em relação ao processo. Então, a gente... Logo no começo, a gente já monta um cronograma que a gente manda para os noivos para eles entenderem mais ou menos o passo a passo. Então, a pessoa já não fica ansiosa, sabe? Não, eu sei que mais ou menos nesse mês a gente vai estar vendo isso, e primeiro é isso por conta disso, e depois Sim, isso. Isso ajuda muito. Então, a pessoa que nunca casou, normalmente, né, e que não sabe como que é a organização de um casamento, ela já tem um panorama geral ali do que vai acontecer, então ela já fica segura, né? A gente é super disponível também, então isso é outra coisa, as noivos mandam mensagem domingo, 11 da noite, desculpa, não, imagina, a gente tá aqui, responde, se a gente não tiver também, a gente vai responder no dia seguinte de manhã, mas enfim, a gente é mega disponível. E ao mesmo tempo a gente tem um jeito descontraído, assim, a gente brinca, nada contra quem é esse estilo, mas não é o nosso. A gente brinca na primeira reunião. A gente fala pros noivos, a gente não vai chamar você de noivinho e noivinha, que não tem nada a ver com a gente. Então, eu acho que é isso, assim, meio que o nosso estilo de ser um pouco mais, talvez, descontraída. Sim. E ter esse jeito, né? A Carol faz piada o tempo inteiro. É uma dupla, né? Isso é uma dupla. Com essa parte de trazer segurança pro casal, porque também não é que é descontraído que a gente não faz o nosso trabalho com responsabilidade, né? Claro. Pelo contrário. Eu já vou antecipar uma pergunta aqui para quem está assistindo agora, que quer casar em 2025. Ainda tem final de semana dentro do horário nobre, né? Do tempo nobre lá, que é de março a novembro, para casar em Ilhabela? Super, tem total. Em 2025 ainda tem? Tem e 2024? Tá apertado. Eu diria que agosto a gente conseguiu uma janela que a gente foi viajar, a gente curtiu finais de semana, foi maravilhoso. Não tivemos casamento em agosto, por uma coincidência. Certo. E aí a gente aproveitou e fez nosso papel Nossas mãe, férias. papel esposa e curtir. Mas de setembro a dezembro a gente tá assim... Já não dá. Não. Dependendo do que for, a gente até consegue, mas assim, a gente já tá assim... Por nós, super tem rola. Tem os espaços, né? Que não tem comprometidos, né? Mas principalmente eu acho que aí, quando a pessoa quer fazer um casamento a curto prazo, tem muito do perfil dos noivos. Assim, tem que ser noivos tranquilos, mas ao mesmo tempo decididos. Assim, se a pessoa for uma pessoa mega insegura e, que trabalha muito, indecisa, ela não vai curtir. Sim. O casal não vai curtir, porque começa a ficar uma coisa tensa. Né? A gente fechou um casamento que vai ser agora da Lu e do... foi 3 meses. Em 3 meses eles vão casar. Eles são super decididos, eles são agilizados, eles são seguros. Assim, noivos decididos, tranquilos, que têm já certeza, podem falar com a Casou que você casa em 2024 na Ilhabela. Algumas poucas vagas, mas a gente ainda tem. Tô brincando com vocês. Não, mas é isso. Qual a média de valor para contratar uma assessoria para casar no Litoral Norte ou Ilhabela, alto padrão? Tá, a gente consegue se basear pelo nosso valor, o nosso estilo de assessoria, né? Sim, porque a gente alto padrão. Exato, a gente tem vários tipos de profissionais, até quem atende alto padrão, mas é outro tipo de entrega e tal. Então, considerando a nossa entrega, a nossa proposta de valores, a gente tem o nosso valor mínimo de 20 mil, tá? Por que isso? Assim, tem alguns ganhos, né, diferenciais. Nós somos 2 e nós somos 100% ativas no casamento. Somos nós que atendemos, não é a nossa equipe. A nossa equipe está ativa no dia, na pré-montagem, às vezes, e no dia. Durante todo o processo de execução, sou eu e a Mamá. Nós estamos no grupo. Os noivos vão só falar
com a gente durante todo o processo. Não tem, aí fala como a assistente vai te atender. Não, ela atende a gente. Quem atende os noivos somos nós. Hoje, tá, gente? Pode ser que daqui a tempo não dê mais, mas a gente ainda consegue fazer uma entrega dessa forma, que pra gente é muito importante. É fantástico. Vocês sabem que vocês foram recomendadas por 2 noivas que estavam no nosso ateliê fazendo os vestidos para as mães dos noivos, e a indicação foi bem clara. Pode falar casamento em Ilhabela com a Casou Assessoria. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui, porque eu tenho certeza que você que está assistindo pode conferir o site, o Instagram das meninas, que é bem interessante. Eu estava dando uma olhada. Carol e Mamá, em São Paulo, tem muitas assessorias que fazem assessoria completa e assessoria parcial. Como que acontecem as assessorias no Litoral Norte e Ilhabela? Também são assim? Também tem a opção de completa, parcial e eventualmente até a do dia, né? A gente não faz a do dia, a gente já fez lá no comecinho, mas a gente realmente não consegue, porque a gente se envolve mesmo no processo todo, então a gente acabava fazendo muito mais do que só a assessoria do dia. Mas sendo um casamento na praia, né, ou fora de São Paulo, que tem essa estrutura que se chega num buffet e já tá tudo amarrado, né? Eu acho que a assessoria do dia não é indicada, porque você não conhece os fornecedores, você não conhece as questões climáticas do espaço, você vai se estressar. Nem os noivos dá pra Exato. conhecer um assessor, o assessor conhecer os noivos, é difícil. E aí no dia chega uma pessoa que você nunca viu, enfim. Então a gente faz muito mais assessoria completa e bem pontual, assim a gente faz a parcial. Certo. Bom, agora vamos falar sobre coisas que são elementares num casamento, o figurino do casamento. Ultimamente, como tem sido o estilo que as mães dos noivos têm usado nos casamentos lá em Ilhabela? É mais assim, sem brilho, pode ter brilho? O que vocês sentem um pouquinho? Na verdade, pode. Se fizer sentido para aquela pessoa usar o brilho, pode. Mas não é o habitual. Normalmente, as mães gostam de estar elegantes. Cada vez mais jovens. Finas, Sim. Mas num rústico. Então, ou numa cor rústica, ou num tom terroso, num tom ocre, mas elegantes. De certo. longo, com um tecido bacana... mas sem brilho. Mas a gente já teve mães de noivas ou, enfim, ou convidadas com brilho e tal, mas não é o habitual. Certo. E quando nós falamos sobre o convite, o save the date, ele vai com o dress code. Geralmente, os convidados seguem esse dress code do casamento na praia? Normalmente sim. Seguem. Normalmente seguem, porque é aquilo, né? Às vezes as pessoas, elas estão precisando de orientação. Diferente de São Paulo, que às vezes a pessoa fica até meio ofendida. Ai, como assim? Eu não vou poder ir de, sei lá, Como sabe? assim, né? Agora lá não, bacana, é praia, mas é esporte fino. Tudo bem. Vou de esporte fino, olha aqui, ó, a gente às vezes indica colocar umas imagens no site, ou importante. até... Olha, que bacana, então eu posso ir com uma pra calça homem, de linho. Então, é muito importante. Eu posso ir com uma calça de linho, ali. mas eu tenho que ir de sapato. Não preciso de gravata, mas tenho que estar com uma camisa bem apessoada e tal, um blazer. Para as mulheres também isso ajuda muito. Sim. Mas assim, é um mercado... Lá na ilha as pessoas vão elegantes. elegantes. Muito bom. Para você que está planejando se casar lá, vai falar com a Casou. Vai lá no Arthur. Olhar. Vai lá no Arthur procurar seu look. Não, eu acho assim, as mulheres sempre arrasam. Mulher sempre arrasa. Tem muita... Mulher, na verdade, tem esse desafio e cumpre. Agora os homens... Eu acho um pouco estranho quando vão de calça de alfaiataria curta, para não dizer bermuda. Eu não gosto muito. Sim. Mas eu já vi, inclusive, os padrinhos. Foi um dress code dos padrinhos. Eu, como pessoa, não gosto muito, mas é minha opinião. Né? Não posso dizer se é válido ou não é. Mas assim, bermuda de alfaiataria eu acho que não cabe muito numa foto que vai ser no futuro. A não ser que for uma vibe a gente tem casal, né? Que até o noivo, que é por bermuda, mas assim, é muito difícil. A gente tem um casal que vai, inclusive, num desses lugares que a gente falou, que é a Salga, que ele vai de bermuda, mas ele vai super elegantão, só que ele quer de bermuda. E a noiva vai ter uma pegada, tipo, que ela vai com um vestido e depois é o mesmo vestido, só que vai ser um vestido curtinho. Sim. Eles são um casal jovens, super jovens, tem 20 e poucos anos. Mas eu sou velho, pô. Tô com 40, eu sou super velho. Então... eu também. Eu sou tia, 39. Sou tia mesmo. Não, eu entendi. Dependendo Mas assim, isso. Né? Depende, tem que fazer muito sentido com a história ali deles, né? Um casal jovem e tal. Mas normalmente, os noivos principalmente, né? O noivo e os padrinhos
de calça e os convidados também. Certo. E aqui em São Paulo os casamentos são sempre assim, enlatados, eu posso dizer, né? Quando vai num hotel, ou vai num buffet, tem uma linha de casamentos que a gente chama que é moça festa, é aquele que não tem sabor de nada, né? A gente pode entender também que muita gente vai vestido meio padrão. Como é que o pessoal vai vestido num casamento na praia, ultimamente? Eu sinto que, assim, os homens são sempre perdidos, normalmente, esperam a amiga ou a namorada ou a mulher dar um norte. Importante. Né? E as mulheres não, mas as mulheres... A gente tem também muito casamento em São Paulo, casamento em fazenda, o casamento, né, que já tem um pouco essa pegada do estilo de casamentos em Ilhabela, que é esse casamento à luz do dia, vai. Então, em área aberta, com natureza e tal. Então, são casamentos que as mulheres vão de longo, mais uns tecidos... mais fluidos? Mais fluidos, ou até menos fluidos, mas com uma cor mais terrosa, né? Uma paleta um pouco mais harmônica com um ambiente aberto, assim. Né? Não costumam usar muito estampa. Tem gente que acha que casar na praia, os convidados vão todas estampadas e tal. Não é. Assim, as convidadas, a minoria vai estampada, inclusive. Sim. Né? Então Até os convidados vão, muito pouca gente vai estampar. Muito pouca coisa, né? muito pouca gente. Interessante. Pessoas... A não ser que for um dress code. Exato. Solteiras de estampado, homens solteiros vão de camisa. Homem precisa ser tudo fácil, assim, viu? Pra ficar óbvio, né? Pra ficar óbvio, pra não fazer besteira. Não faz besteira, Meninas, brincadeiras à parte, a gente sabe também que o casamento envolve diversos investimentos. E tem um investimento que é a parte do penteado, a parte de fazer uma make. Ilhabela também tem um vasto campo assim de salões, de profissionais, não só para as madrinhas e para a noiva, para os convidados também? Tem sim. Não tem um vasto campo, mas tem boas opções. Para as noivas, madrinhas também, que aí a equipe costuma ir até o local, fazer a maquiagem, e para os convidados, os convidados costumam ir até o salão, né? Aí esses salões, por exemplo, nós estamos falando de um casamento em Ilhabela que é de, sei lá, de 200 até uns 300 convidados no máximo, né? Tem mais, mas são mais difíceis de acontecer, assim. Tem muitos salões, vocês podem falar alguns salões que teria para os convidados irem? Tem o WeCut, que é bem legal. Tem o Bela da Ilha, maravilhoso, ela acabou de abrir. Ela é uma profissional de casamento e ela acabou de abrir um salão, que é um salão spa, super legal. Bacana. Tem o Guidas Cabeleireiro, que tá super antigo na ilha. E tem outros menores de bairro, que tem excelentes profissionais. E além disso, tem as equipes que são formatadas exclusivamente para evento. Então, elas não trabalham em nenhum salão. Mas elas têm a sua equipe. Então, por exemplo, a gente vai ter 20 madrinhas, sei lá, é um casamento gigantesco. Essa equipe vem gigante, então ela tem, várias profissionais de maquiagem, vários cabeleireiros para atender esse time. Bacana. Tá? Então, além dos salões, ainda tem as equipes que podem ir nas pousadas das convidadas, por exemplo. Isso ajuda ou bastante. na casa que ela alugou. Daí, por isso que a Mamá falou da questão de fazer um site, né, que tem todas essas indicações, né? Sim. É fundamental. Minha esposa, quando vai num casamento, mas onde eu vou fazer o cabelo? Lógico, onde eu vou fazer a make? Né? Não dá, mesmo você seguindo um tutorial da blogueira, não dá para fazer um penteado sozinha. Em alguns casos, é melhor você ir num profissional, num cabeleireiro, numa cabeleireira, num salão. Você vai ganhar, assim, muito mais tempo. Sim, né? tranquilidade. Vai ficar confortável na festa, sem aquela preocupação. Ai, tá soltando, ai, tá ruim, ai, tá não sei o quê. Tá ali gostosinho, vai curtir seu dia. Porque as meninas sabem também, né? Tem que ter muita habilidade para ser noiva. Para aquela que sempre é a madrinha nos casamentos. Tem uma diferença, tem que investir. Tem que ter habilidade, tem que ter conhecimento, tem que ter ousadia. Você tem que ter a atitude de saber usar das suas habilidades e conhecimentos como mulher para não só atrair os olhares, mas ter habilidade para conduzir uma ação e uma relação. Pois do contrário, você tem que entender o porquê você está sendo sempre um passatempo. Carol e Mamá, quais são as tendências mais quentes para casamentos na praia que vocês podem indicar para 2025 e 2026? Tá. Na verdade, assim, a gente tem
fluidez de tendências, né? Que algumas se estendem mais, a outra acaba sendo muito pontual e não rolou muito tempo. Mas o que a gente tem visto que começou desde desse ano e que tem bastante noiva querendo para os próximos são aqueles globos de pista, sabe aqueles globos de disco, Espelhados. globo espelhado? Sim. As noivas os casais estão amando colocar na pista, às vezes integrado com vegetação e fazendo uns aéreos, assim, maravilhosos, fica super legal. Voltou aquela onda daquelas torres de taça de champanhe, sabe? Também voltou essa onda. Porque fica super instagramável. É, mas lá na ilha vintages. também vai ser... Também. Ou é também. diferente? Não também. é. Que Também. mais? Que A mais? gente é chique, Ilhabela é chique. É. Não tem chique que é na Ilhabela, que Uma é torre bermuda e daquela não é havaiana. brincadeira, Não é. Não. As cores, assim, o que a gente tem percebido bastante é que algumas noivas que são um pouco mais antenadas, e elas têm trazido a vontade de ter, por exemplo, a parte floral não ser todas as cores misturadas, sabe? Então, os arranjos, eles serem de cores mais pontuais. Então, por exemplo, da parte floral, tá? Então, arranjos todos laranjas, arranjos de mesclas de laranja, né? E não a flor laranja com a pink, com a roxa, com a amarela, com a azul, entendeu? Então, a parte floral tem sido mais monocromática. Sim. Isso tem rolado. A gente fez um casamento ano passado, inclusive, esse ano, né? Nossa, que foi lindo, que foi todo de flor laranja, bem pontual, assim, foi de um casal francês, ficou muito chique. E a gente tem visto as noivas pedindo bastante isso, de cores mais pontuais e não aqueles arranjos todos mesclados de 1000 cores de flores. Isso também a gente tem visto como tendência. As cores gerais a gente ainda sente que tá ainda no ocre, no terroso, no areia, no verde envelhecido, no palha, no laranja queimado, ainda tem sido esses tons. A gente ainda não virou pra uma fase que foi aquela fase de mudança super extrema, que era tudo Tiffany, tudo azul Tiffany, verde Tiffany, de repente entrou magenta, que era aquele vinho, aquele rosa forte, depois do Tiffany, né? E agora tá nesses tons terrosos, laranjas, terracota, ainda continua... Muito bom, muito bom. Mamá, você quer pontuar alguma futura tendência que você acredita que vai se consolidar em 2025 e 2026 para casamentos em Ilhabela? Eu acho que tá tendo uma onda, assim, de casamentos mais autênticos, sabe? Os noivos mais querendo... Sabe um casamento que você chega e fala, nossa, esse casamento só podia ser de fulano e fulano, tem a cara deles? Sim, tem uma assinatura, muito A gente tem sentido muito isso, assim, que noivos querendo fazer a coisa porque de fato faz sentido pra eles, e não porque... eu quero fazer um estilo desencanadão e não tem nada a ver com os noivos, sabe? Tipo a dança, por exemplo. Antigamente, ou dançava valsa, ou os noivos estão dançando a música que fez sentido pra eles. Ou nem estão dançando, sabe? Aquela coisa do vestido, por exemplo, sabe? The Dog Days Are Over, que todo mundo fica lindo, as fotos ficam lindas mesmo, mas a gente já teve noiva que falou, não vai nem tocar essa música, não tem nada a ver com a gente, não quero saber se todo mundo faz e se a foto fica linda, sabe? Não tem a ver com a gente não quer. Bacana isso. Então, noivos mais seguros, né? Pessoas mais seguras de... Tenho sentido um pouco isso, que os noivos estão fazendo coisas que tem mais a ver com eles mesmos, assim, sabe? Mais fora da caixa, assim. E eu acho que é muito o nosso estilo mesmo. As pessoas sentem isso no nosso Instagram até. A gente não faz uma coisa tão tradicional. A gente faz também, mas os nossos noivos acho que procuram a gente mais pra coisas mais... casamentos mais autênticos, assim, eu tenho essa impressão. E autêntico não assim, tem que ter o monograma do casal, personalização com realmente o estilo deles, e não com as tags do casal. Não, sabe? Tipo, então, e a gente não induz que o casal tenha aqueles itens falsamente protocolares. Sim. Tem que ter isso, porque é casamento. Não, tem não que vai ter bem isso, casado? Não, se você não quiser, não vai ter bem Tem casado, que ter sabe? isso, porque tem que ser um casamento estruturado, é um grande investimento grande, é uma expectativa grande, então vai ter que ter isso. Falou muito bem. Tem que ter uma autenticidade, né? Uma assinatura do casal. Sim. Isso é um ponto que você vê como tendência, eu também já vejo aqui em São Paulo isso. Em todos os aspectos. Mas eu gostaria de saber, os noivos podem sonhar um casamento de até quantos convidados em Ilhabela? Podemos falar assim, até quantos convidados que a Ilhabela e os locais vão comportar? Podemos dizer até quantos convidados? Eu acho que para até 300 pessoas, os noivos têm opções. Mais opções de espaço. Acima disso já fica bem limitado, assim, eu diria que tem 1 ou 2 espaços no máximo que comportem esse número de pessoas. A gente já fez em terrenos, por exemplo, né? A gente já fez o da Renata Vanzetto,
que ela tem vários restaurantes aqui em São Paulo, a gente fez, o dela era num terreno gigantesco, que foram mais de 450 pessoas. Mas a gente teve que construir toda a infraestrutura para isso. Tá, hoje os locais comportam até 300 pessoas, muito bem. E a ilha comporta também salão, pousadas, restaurantes. Sem problema nenhum. Fantástico. Então, quero muito agradecer vocês. Gostaria, claro, de vocês deixarem o Instagram, o site também. E, por favor, para essa câmera aqui, né? Uma de cada vez. Primeiro a Mamá, que gosta mais de pronunciar algumas coisas, né? Falar um pouquinho para os noivos que estão sonhando em casar no litoral norte e também na Ilhabela, o que eles podem realizar, né, num casamento em Ilhabela e também no litoral norte. Por favor. Primeiramente, o Instagram e o site. Bom, o nosso Instagram é @casoassessoria, CAZO assessoria. E nosso site é www.casoassessoria.com.br. Bom, acho que vocês vão realizar o sonho de vocês, de verdade. A gente está aqui para fazer com que todo o processo seja gostoso, não só o dia do casamento, e seja aquele processo estressante de tensão mesmo e de pepinos, né? De, que saco, tem que resolver isso. Então, o nosso principal objetivo é que todo o processo seja gostoso, que não seja só, o dia do nosso casamento foi muito gostoso, que seja todo o processo, e eu acho que a gente consegue isso, e eu acho que uma prova disso é quantos noivos viraram nossos amigos de verdade, assim, então, é isso, a gente tenta fazer com que todo o processo seja tranquilo, gostoso, previsível, que vocês não fiquem ansiosos. Para você que quer casar, a gente ainda tem agenda para 2025, 2026, nos procurem. O nosso papel principal é fazer com que vocês sejam os convidados que mais aproveitem a festa feita por vocês. Então, vocês não vão ficar naquela função de noivos no dia. A ideia é que vocês realmente aproveitem tudo que vocês elaboraram durante todo o processo, com tranquilidade, com boas memórias. E, se possível, a gente ficar amigo depois disso, porque nossos casais são todos nossos amigos hoje em dia. Então, se vocês quiserem um casamento gostoso, harmônico, bem organizado, somos a Casou. Fantástico. Meninas, eu adorei a presença de vocês. Quero agradecer mais uma vez o deslocamento de vir de Ilhabela. Elas moram em Ilhabela, viu? Não é que elas só estão lá na hora do casamento, não. Elas moram em Ilhabela, são locais. Quero agradecer o deslocamento a São Paulo, compartilhar um pouquinho do conhecimento, da energia de vocês. Não é à toa que vocês são indicadas por noivas reais, de alto padrão e que têm alta expectativa. Vocês realizam. Muito obrigado. E se você gostou também, não deixe de compartilhar esse conhecimento, olhar todos os nossos conteúdos no nosso blog e seguir lá a Casou Assessoria. Meninas, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Adoramos o convite. Obrigada.